Você imaginava que você faria uma coisa do tamanho que você fez? Como é que começou tudo isso? Cara, eu acho que já no ensino médio ali, e aí veio um pouco da influência de família, já defini que iria fazer administração de empresas, né? Então lá em casa meu pai nunca deu muita opção. Tem que comprar e vender coisas, tem que ser empresário, é isso que faz, né? É assim que você vai construir sua vida. Mas sem dúvida nenhuma eu trocaria a faculdade, a boa faculdade, por uma faculdade média com a prática. Mais ou menos com 18 anos, foi quando eu descobri o conceito de alimentação, né, de dieta flexível. Qual foi o momento que você falou assim, deu certo, virou? Mas no começo também ela ajudou, veio na primeira feira, vinha, ajudava a picar barrinha, a degustar ali no stand, do início do negócio até a aquisição pela Ferreira, um negócio bootstrap. Quando a gente faz o primeiro lote de produção das barras, a gente basicamente, eu me recordo aqui de ter os últimos 30 mil reais na conta da empresa. Se você puder falar, como é que foi quando você viu a marca Ferreiro chegando, como é que foi? Por que só o Gabriel poderia ser o CEO da Bold e fazer Por que foi você que fez isso? Não daria certo se fosse eu ou outra pessoa. Por quê? Entrando um pouco em modelo mental, como é que você toma uma decisão? No episódio de hoje vamos entrevistar Gabriel Ferreira, fundador da Bold Snacks, a marca que transformou uma barra de proteínas em um fenômeno de cultura, crescendo do universo fitness para todas as prateleiras do Brasil. Recentemente, a Bold foi adquirida pelo Grupo Ferreiro e o Gabriel está aqui para contar o que ele aprendeu ao construir uma marca do zero até o momento em que ela vale o suficiente para o mundo querer comprar. Parêntese, ele é meu irmão mais velho. Este episódio é uma realização do Stark Bank, o banco para empresas que remove obstáculos financeiros para que você, empreendedor, possa focar no que realmente importa, fazendo seus negócios avançarem, construindo algo extraordinário. Bom, o episódio de hoje é muito especial. Além de todas essas credenciais que eu acabei de falar, eu estou ao lado do meu irmão mais velho, Gabriel. Obrigado por ter topado esse convite. Prazer. Sei o quanto a agenda está complicada e você topou, obrigado. E é a primeira vez que eu entrevisto ele, então acho que nossa família vai ficar muito feliz de ver isso. E a gente vai ver pela primeira vez como é que a gente conversa na frente das câmeras, porque o Gabriel não é muito de falar, de expor, diferente do irmão. E eu já queria começar te perguntando como é que é ser meu irmão, cara. Pô, já é foda, né? Já me trouxe pro podcast, convite de irmão, não tem como recusar. Cara, ser irmão do Hernani é uma montanha-russa. Todo dia tem ideia nova, cabeça vai para um lado, vai para outro. Eu acho que eu sou uma pessoa que mira uma coisa e vai muito reta nela. O Hernani é uma pessoa que todo dia está trazendo coisa nova, tem uma criatividade imensa, então é divertido. Como seu irmão mais novo, eu vou te dizer que esse seu foco é uma das coisas que mais me inspira, acho que é um dos grandes desafios que eu tenho. Tô muito feliz da gente estar aqui. Agora, acho que levando para a audiência um pouco do seu background, da sua trajetória, eu queria que você começasse falando um pouco do Gabriel lá atrás. Você imaginava que você faria uma coisa do tamanho que você fez? Como é que começou tudo isso? Bom, eu estava até revisitando algumas coisas da Bold esse fim de semana e fiquei pensando um pouco nisso, né? Acho que sempre teve um sonho muito grande, a vontade de fazer algo relevante, de fazer uma marca que as pessoas gostariam de consumir, né? Gostariam de ter na vida delas, mas conseguir imaginar o que a gente fez nos últimos 9 anos, não dá para imaginar tudo, que tudo aconteceria muito como aconteceu, então é impossível conseguir imaginar, mas sim, o sonho sempre foi um sonho muito grande. Algumas coisas aqui eu vou repetir porque eu já conheço, eu vou falar histórias que só nós dois conhecemos, mas eu queria deixar ele mais à vontade para poder contar desse sonho dele lá atrás. Eu lembro do Gabriel, quando a gente viajava para o exterior pelas primeiras vezes, ele queria ir no Walmart, a primeira parada na viagem era ir ao Walmart, e ele ficava olhando todas as embalagens, buscando produtos, referências. Fala um pouco disso, de onde veio, isso acho que eu não sei mesmo, de onde veio, de onde despertou? Cara, acho que vou puxar lá atrás, acho que começou um pouco pela história nossa com o basquete, então com um esporte americano, e que a gente, né, foi incentivado aí pela nossa mãe pelo Space Jam.
então Michael Jordan lá atrás, e com isso criou-se uma conexão muito grande com os Estados Unidos, com a cultura americana. E um dos hobbies que eu criei ali desde a adolescência, assim, mais novo, era de ficar assistindo NBA, e a gente gostava de ver transmissão americana, né, de NBA. E aí ficava procurando o link na internet para poder assistir basquete, e aí gostava de ver as propagandas dos Estados Unidos. Então aquele foi gerando uma conexão muito forte ali com marketing, com, né, publicidade, entender as marcas. E eu tinha um desejo muito grande de consumir essas marcas americanas. Então a primeira vez que fui para os Estados Unidos, eu lembro que até hoje eu tenho lá, tem umas 500 fotos reveladas ainda, né? Era a época de revelar a foto, umas 500 fotos reveladas de dentro do Walmart, que minha grande curiosidade era ver como que aquelas marcas eram ali, né? Então, como que as marcas estavam na gôndola, como que era o McDonald's dos Estados Unidos, os sanduíches que tinham ali, as promoções, como eram diferentes. Isso realmente é um traço muito forte do Gabriel. Ele sempre teve essa visão e sempre trouxe coisa nova. Então, eu sempre bebi dessa fonte. Eu via as coisas na frente antes, muito por causa dele. Mas para o pessoal ter uma ideia, qual foi sua formação, como é que você construiu o ensino médio, como é que era o Gabriel? Cara, eu acho que já no ensino médio ali, e aí veio um pouco da influência de família, eu já defini que iria fazer administração de empresas, né? Então, lá em casa, meu pai nunca deu muita opção, né? Nunca deixou a gente meio que olhar para uma carreira de médico, advogado. Era, cara, você tem que comprar e vender coisas, tem que ser empresário, é isso que faz, né? É assim que você vai construir sua vida. E olhando muito para o exemplo dele, eu acho que a gente nunca cogitou outras coisas também. Eu, pelo menos, não me lembro de cogitar Também. outra carreira. Então, ali começou isso no ensino médio. Fiz administração de empresas, comecei até estudando numa boa faculdade em Belo Horizonte, que era o IBMEC, mas logo voltei porque, para mim, era claro que assim tinha que ter um caminho já também da prática junto. Acho que só o teórico ali eu não ia aguentar esperar o fim da faculdade. Então, com 18 anos, eu começo a faculdade em BH, mas volto para Divinópolis e então começo a trabalhar lá, né, com o nosso pai. Nessa época ali, obviamente antes ele já me levava para o trabalho desde, sei lá, de uns 13 anos de idade, tinha um trabalho mais informal, 15 anos de idade ali, mas depois, oficialmente, com 18 anos, eu começo a trabalhar e passo a fazer a faculdade de administração à noite, que é onde eu me formei, né, na Faculdade Pitágoras, lá, fazendo um curso de administração que, basicamente, não ensinou muita coisa. O que ensinou, de fato, foi a prática. E esse trecho da história é engraçado, porque você optou por fazer uma faculdade pior e ir para a prática. Essa decisão foi... E tem muita gente que hoje opta pelo melhor ensino e como é que você vê isso? Você aconselharia o que você fez? Bom, agora que eu tenho filha, eu fico pensando, né? Poxa, eu quero colocá-la numa boa faculdade, se é que ela vai querer, para onde ela vai querer ir. Mas, sem dúvida nenhuma, eu trocaria a faculdade, a boa faculdade, por uma faculdade média com a prática. Porque eu acredito que, assim, esses primeiros anos ali com o meu pai, eu tive muita prática do dia a dia real de negócio junto com ele. De comprar, vender, de negociar muito bem, né? Vamos dizer, essa sagacidade do empresário brasileiro que tem que estar no dia a dia lutando todos os dias. Então, assim, essa vivência prática que eu tive ali, eu acho que supera em muito um curso de administração de empresa, até porque é o que eu falei. Acho que depois, quando eu fui começar a Bold, foi um choque de realidade, que eu vi que, assim, que, putz, por mais que eu tinha a prática ali, já trabalhando com ele um pouco, tendo feito a administração de empresas, a hora que você abre um CNPJ seu, no seu nome, e começa o dia zero, acho que dá para ver que você não aprendeu nada em administração de empresas. E como é que foi esse início, CNPJ? Você lembra do dia assim? Cara, foi final de 2017, eu abri de fato o CNPJ e fui aprender tudo. Lidar com o contador, como que abre o CNPJ, como que paga o imposto, como que emite uma nota fiscal. Basicamente, eu era a única pessoa na empresa, junto com uma assistente na época que trabalhava meio horário. Mas calma, antes. Antes de abrir. Como é que veio a ideia, toda a idealização da marca? Acho que a sacada do nome Bold foi... Conectando com aquilo, né? Muito um olhar para as marcas lá de fora, o que as marcas faziam, o que estava acontecendo. Esse é um lado meu que começou a gostar muito de marketing e publicidade,
né, desse lado de branding, de construir uma marca que as pessoas desejavam, com um outro lado meu, que foi o lado da atividade física, do esporte. Naquele momento essas duas coisas se juntam quando eu era praticante de CrossFit, fazia CrossFit na época, e aí comecei a olhar muito para fora, vi que nos Estados Unidos tinham marcas de suplemento que estavam fazendo produtos específicos para o CrossFit. E dali veio a ideia da Bold. Quando eu olhei para o mercado aqui, naquele momento ainda não existia nenhuma marca específica para CrossFit, e aí veio a ideia de desenvolver suplemento para praticantes de CrossFit. E aí é de onde nasce primeiro a Bold Nutrition, que nasceu ali no meu quarto, olhando para esse mercado, desenvolvendo os rótulos, as embalagens, tudo ali dentro de casa. Tinha suplemento whey, suplemento pré-treino. Era whey protein, creatina e um repositor energético. Basicamente, né, um Mas você carboidrato. teve visão, porque ninguém falava de creatina no Brasil naquela época. Creatina já era uma coisa muito consumida pelos heavy users de academia. Então, O marombeiro... creatina já era aquela coisa, mas ainda tinha uma mística sobre creatina, talvez você tinha que ciclar a creatina, toma um tempo para... tinha-se um mito assim, faz mal para os rins, coisas assim, que era a grande mística que ainda existia ainda sobre suplementos, que não faz muito tempo, mas 2017 ainda tem um pouco disso. Mas você não era marombeiro, nunca foi. Cara, podia-se dizer que eu entendia muito sobre suplementação e treino. Então, mais ou menos com 18 anos, foi quando eu descobri o conceito de alimentação, né, de dieta flexível. Basicamente eu entendi o que eram os macronutrientes, as calorias, os macronutrientes, então proteína, carboidrato e gordura, e comecei a me adentrar muito naquilo ali. E ali foi um desbloqueio muito grande para mim, porque antes eu acreditava que eu só conseguiria me alimentar bem se eu fosse uma nutricionista e ela me passasse uma dieta. Ali naquele momento eu entendi como que todos os alimentos, né, todos os macronutrientes funcionavam dentro do nosso corpo. Então, por que eu preciso de um carboidrato? Por que eu preciso de uma proteína? Por que eu preciso de uma gordura? E o quanto eu preciso de cada um desses itens. E isso é uma coisa muito importante, que é o que vai me levar a buscar consumir barras de proteína. Onde entra a barrinha nisso? Era o que eu ia perguntar. E aí, onde entra a barrinha e onde entra a barra da Bold depois? Ela era um snack, né? Então, um lanche perfeito ali que te dava todo o prazer de um doce, mas ao mesmo tempo ela tinha todos os macronutrientes muito bem equilibrados, né? Então 20 gramas de proteína, uma quantidade de gordura que não era tão alta, a quantidade de carboidrato menor do que proteína, então era um snack ali de cerca de 200 calorias, muito bem equilibrado, porque eu naquela época olhava muito bem, contava as calorias, contava os carboidratos, proteínas e gorduras todas da minha dieta. Então, parênteses aqui, a gente no ensino médio, esse cara pesava cada grama de arroz que ele colocava no prato, feijão, tudo ele pesava, não comia fora. Ele ia jantar na casa dos nossos avós, ele levava a balancinha e pesava. Eu já ainda brinco, minha esposa é nutricionista, né? Eu brinco com ela que minha cabeça ela ainda funciona como uma balança, uma calculadora de macros. Então, até hoje, eu acho que isso é muito legal no sentido, assim, eu olho para um prato, para uma refeição, consigo entender bem se a quantidade de proteína ali é suficiente, se tem muito carboidrato, se tem muita gordura. E qual a primeira barrinha que você comeu, você lembra? A primeira barra de proteína... Quero ver se você viu assim, uma barrinha. Putz, não lembro, mas aqui no Brasil tinha algumas que eu consumia que não eram tão legais de sabor e de tabela nutricional. O Brasil estava engatinhando ainda nesse mercado ali em 2017. Existiam opções, mas opções que nutricionalmente não eram tão boas e de sabor também não eram tão boas. Mas lá nos Estados Unidos, a primeira assim, que eu me recordo de viajar para lá e trazer na mala cheia era Quest. Quest. Sim, a gente até hoje muito boa, né? E isso eu realmente não sei. Qual foi o momento que você falou assim, deu certo, virou? Porque dos suplementos ali tinha toda, acho que vale entrar nessa história depois, mas qual foi o momento que você olhava no espelho e falava, acho que agora vai? Não tinha dado certo exatamente, mas o momento que eu senti que eu falei assim, cara, agora vai,
foi quando a gente trocou das embalagens, quando a gente fez o rebranding, a troca das embalagens lá em 2019. Então, quando chegou o primeiro lote de produção nossa, e eu abri, eu vi todas aquelas embalagens coloridas, e o produto era um produto incrível, assim, muito, muito gostoso, né? Eu falei assim, putz, eu acho que agora vai, porque combinou um produto bom com um branding, com uma embalagem muito legal e algo que no momento se destacaria muito na gôndola aqui, porque ainda não era comum para a categoria de barras de proteína as embalagens coloridas, as embalagens que falavam sobre indulgência. Era uma categoria que era muito mais orientada para performance, para embalagens que falavam disso, né, de performance. Então, naquele momento ali, eu falei, cara, agora vai dar certo. Então, ainda não tinha dado certo, mas ali eu tinha uma confiança muito grande que ia virar o negócio. E ali naquele momento, qual que era o momento da empresa, assim? Ali a empresa ainda era bem pequena. A gente estava falando ainda de duas para 3 ou 4 pessoas no máximo que a gente tinha no time, mas eu acho que, se não me engano, ainda era eu e a primeira pessoa, e tanto que quando a gente foi relançar a marca ali nesse momento com as embalagens coloridas, eu fui fazer a feira aqui em São Paulo para lançar o produto, né? A pessoa que veio me ajudando foi nossa mãe, né? Sim. Minha mãe que... Beijo para ela. Um beijo para minha mãe, que sempre apoiou muito incondicionalmente dentro de casa, mas no começo também ela ajudou, veio na primeira feira, vinha, ajudava a picar barrinha, a degustar ali no stand, então foi ela que me apoiou nesse momento. Então, assim, era um negócio muito simples ainda. A gente foi... do início do negócio até a aquisição pela Ferreira, um negócio bootstrap, e naquele primeiro momento, assim, pra gente era tudo muito simples. Cara, vou fazer uma feira em São Paulo, peço ajuda minha mãe vai comigo para não gastar, para não ter que contratar muitos promotores, essas coisas. Família. Fala um pouco disso, assim. Cara, acho que a gente teve uma sorte muito grande, né, com a família que a gente teve. Então, família que deu um apoio incondicional dentro de casa, com princípios, com valores, uma família que conseguiu dar um suporte financeiro também, né? Então, assim, acho que a gente teve uma sorte muito grande de ter um pai que saiu do zero, que não teve nada, né? Que precisou conquistar, batalhar e ter tudo. Então ele sabia dar um valor ao dinheiro muito grande, entender que nada veio de graça, mas ao mesmo tempo, como ele já tinha conquistado as coisas, ele pôde também, por exemplo, investir na Bold, né, no primeiro momento. Mas foi pouca coisa. Para dar começar uma empresa. Ele começou a empresa com R$150 mil. É um investimento que para esse mercado a gente vê empresa começando com... Pega investimento de 1 milhão. Isso é muito pouco para começar uma empresa de bens de consumo. O primeiro pedido é o quê? Uns 90 mil? O primeiro pedido, se não me engano, acho que foi na casa de uns R$100 mil. Pois é. Então, basicamente, era R$50 mil para o capital Sobrou de giro. 50 para fazer capital de giro. E foi. E muitas vezes, quando as pessoas perguntam, sinceramente, eu não sei ainda como tudo deu certo lá atrás. Mas aí, indo um pouco nessa linha do início ali, o que você acha que foi crucial para dar certo? Além dessa mudança das barrinhas, mas você também teve outras coisas, porque com o capital que você tinha, chegou próximo de você desistir, de uma hora você fala assim, acho que teve algum momento que você deu uma... Sim. Nesse primeiro momento, até a gente acertar vamos dizer, o product market fit ali, né? Então, assim, cara, o produto é esse, é a barra de proteína. Mas isso demorou quanto tempo? Um ano? 1 ano e meio. 18 meses. Então, a gente começa a vender em 2018, a gente chega nesse rebranding das embalagens coloridas e um produto bom como a gente queria, 20 gramas de proteína, no mês de 2019. Então foi 1 ano e meio muito difícil para o negócio, em que não vendia muito bem. Sim. Né? O faturamento não vinha. Quando a gente faz o primeiro lote de produção das barras, a gente basicamente, eu me recordo aqui de ter os últimos R$30 mil na conta da empresa, os suplementos não vendiam, muitos dos suplementos que a gente comprou, né, para começar o negócio venceram, a gente teve que jogar fora, a gente doou, deu para outras pessoas. Então, assim, esse primeiro 1 ano e meio do negócio ele foi bem desafiador. E aquele dilema, né, de empreender sem nada, arriscar tudo, é muito difícil, com certeza. Eu acho que é muito mais difícil de
como eu comecei, então uma pessoa que arrisca tudo que ela tem, mas ao mesmo tempo também quando você empreende e do lado, por exemplo, tinha o negócio do meu pai, também é um risco que você sempre fica ali se questionando, pô, será que eu volto para lá, né? Vou trabalhar na empresa da família, mas eu acho que o que fez dar certo ali atrás foi não querer voltar. Não querer voltar, não porque eu não gostasse, né, do meu pai ou de trabalhar com ele, mas, cara, eu queria fazer dar certo aquilo ali que eu comecei. Não queria que desse errado, putz, voltar para trás e falar, quebrei, deu errado. Isso sempre foi muito marcante seu. Você nunca desistiu em momento nenhum e acho que muitas pessoas teriam parado no caminho, mas muitas. O primeiro momento e todo mundo desacreditava, falava assim, poxa... Vendendo barrinha. E era isso, né? As pessoas olhavam assim, pô, tinha um pai que já tinha uma empresa, tinha uma certa condição, pô, para que você vai vender suplemento, brincar de vender suplemento, brincar de vender barrinha, né? Então assim, ninguém levava a sério o negócio no começo. É impressionante. E, bom, a gente está contando a história, mas acho que querendo um pouco de modelo mental seu, acho que isso tem muito valor para as pessoas, extrair um pouco da cabeça do Gabriel. Mas fechando a história, a empresa vai, long story short, ano a ano, como é que ela foi até ser vendida? Acho que do que é aberto e você pode falar. Números assim. Cara, a empresa cresceu muito, né, nos 9 anos que a gente fala. Era sempre assim, anos de 300, 200, 100% de crescimento ao ano. Então a gente teve um crescimento exponencial, né, em todos esses anos. É uma trajetória intensa no sentido de que a gente começa primeiro sem produção, um negócio super simples de 2 pessoas, né? Depois a gente, em 2021, inaugura a nossa produção própria, a nossa fábrica, então passa a ser um negócio muito tradicional, né, de fábrica, indústria, capital intensivo, até chegar no ponto, né, onde a gente foi adquirido pela Ferreira esse ano, um negócio com quase 300 pessoas, né? Então, uma trajetória exponencial que às vezes parece de tech, mas quando se fala disso uma empresa, de uma indústria, bem de consumo, é difícil pra caramba, porque você tem que casar essas duas coisas, né? O faturamento ali que está crescendo, mas a parte de dentro precisa se estruturar também, né? Então, assim, para poder ter a fábrica que está constantemente expandindo, trazendo novas linhas, o mais difícil é casar essas duas coisas. Número aberto, está aberto, 200 milhões era o faturamento, a faixa de faturamento de 2025, é isso? Acho que a última vez que a gente tinha um faturamento aberto... Projeção era 200? Acho que 2023 a gente passava de 200 já, e depois então a gente não tem mais aberto e continua crescendo bastante. Tá. Se você puder falar, como é que foi quando você viu a marca Ferreiro chegando, como é que foi? Sua sensação, como... O grande sonho sempre foi vender a Bold, né? Não pelo simples fato de vender, mas sempre eu via que uma parceria estratégica como essa seria necessário para continuar construindo o negócio da Bold, né? Para poder construir agora os próximos passos da Bold no Brasil e também em outros países. Então, os últimos 9 anos eu trabalhei de maneira obsessiva por isso. Intencional. Intencional de que era isso que a gente queria construir. E para a Bold, né, eu sempre tive que teriam pouquíssimas empresas que a gente gostaria de conversar, que a gente estaria disposto a construir esse próximo capítulo junto. E a gente fala aí de não passam de 5 empresas que a gente gostaria, que a gente admirava já e que falaria, poxa, seria muito legal ver a Bold dentro desses grandes grupos, porque eu acho que seria a casa ideal para o negócio, para a marca. E dessas 5, assim, cara, a Ferreira era topo da lista muito pela cultura que existe dentro do negócio. Um negócio familiar, um negócio de marcas super sólidas, marcas admiradas no mundo inteiro, icônicas, né? Meu grande sonho com a Bold é construir uma marca icônica. As pessoas acreditam que dá para construir marca icônica com 5, não é simples assim, ainda tem muita estrada. E eu sabia que quando a Ferreiro chegou, eu falei, cara, casamento perfeito, porque a gente sabia que ali é um lugar que se constrói marcas icônicas e que valoriza as marcas que estão ali dentro.
Quando chegou, a gente sabia que tinha algo legal que poderia ser construído ali juntos. Mas mais frio na barriga ou o que foi assim? Descreve o momento. Cara, parece que a gente acha que essas coisas acontecem assim do dia para a noite, né? Que é simplesmente chega alguém batendo na porta, mas isso é construído anos antes, né? Então a gente não bate alguém na sua porta, fala eu quero comprar sua empresa e se vende a empresa. Então nos últimos 2, 3 anos teve um trabalho de estruturação para que um M&A acontecesse muito grande, de decisões que precisam ser tomadas por um negócio para fazer com que o dia que de fato uma empresa chega e bate na sua porta, o negócio está pronto para aquilo ali. Então não é simplesmente ter um produto que vende muito, uma marca que é bem querida no mercado. Essa é a parte externa que as pessoas olham, que as pessoas veem, valorizam, mas tem-se uma estruturação para dentro que ela leva anos e que é muito importante também, principalmente quando a gente se fala de uma multinacional, né? Ela não vai simplesmente entrar para dentro de um negócio, comprar um negócio, se esse negócio não tiver muito bem sólido, estruturado, com números financeiros que são saudáveis, né? Então, assim, enfim, dá para se fazer um podcast inteiro sobre o que tem que acontecer por trás dos panos de uma empresa para que uma multinacional esteja apta a entrar para dentro de um negócio como esse. Então, assim, quando ela de fato chegou e as negociações começaram, foi também uma conversa muito leve e rápida pela forma como a Ferreiro né? Então essa empresa familiar, uma empresa que tem dono ainda, né? Que as pessoas tomam decisões mirando muito longo prazo. Então a gente teve uma conversa super leve ali no começo e é um processo super intenso, foram cerca de 5 meses e aí sim, né, começa um processo super intenso, mas quando eles chegaram foi aquela sensação boa de tipo assim, nossa, tá acontecendo. Tá acontecendo. E fala uma decisão que você teve que tomar para posicionar um negócio assim, uma decisão difícil, pensando em alguém que tem uma empresa e quer vender. Eu acho que o mais importante para se construir um negócio assim é decidir o que você não vai fazer. Decidir o que não vai fazer. O que não fazer, porque boas marcas icônicas, geralmente elas falam sobre uma coisa só. E elas têm um posicionamento, uma entrega de valor muito clara. Então, quando a gente fala hoje, né, as pessoas falam muito assim do wellness, que é o termo que está na moda agora. As pessoas falam, eu empreendo no mercado de wellness. É muito abrangente, né? E quando a gente fala da Bold, a gente poderia estar falando de várias coisas, né? Então a gente começou na proteína, a gente poderia abrir o leque e falar, poxa, mas será que a marca não pode falar sobre isso aqui também? Será que a marca agora não pode trazer energia para dentro dela? E eu acho que das decisões mais importantes que a gente tomou como negócio foi ter um posicionamento muito claro sobre o que a gente faria, que seria a proteína da maneira mais gostosa possível para as pessoas. Então, quando a gente escolheu esse território muito claro para a marca, a gente também começou a conseguir bloquear tudo que vinha como distração. E o que mais aparece no dia a dia de negócio, quando a gente está construindo algo, é distração. Exemplo? É querer fazer várias linhas de produto, é querer todo dia acreditar que as receitas vão vir de sua inovação de uma outra linha. Acho que o empreendedor, ele se cansa muito rápido do negócio dele. Muito mais rápido do que o mercado se cansa. Então, a gente está ali olhando para aquilo todo dia, todo momento, a gente fala, poxa, mas eu preciso de uma coisa nova. E o próximo? E quando a gente olha para fora, a maior parte do nosso país ainda não conhece o negócio. Não conhece o seu produto, não conhece o seu posicionamento de marca. Então, é um dos trabalhos que eu acho que tem que ser de muita disciplina, principalmente é marketing. A gente está dentro de marketing, e aí está lá com o time, todo ano o time quer trazer campanha nova, quer mudar o slogan, quer trocar o que a gente fala ali sobre o produto, enquanto lá fora o consumidor ainda nem sabe quem é a Bold. Então, assim, das decisões muito acertadas, eu acho que é essa de ter esse foco no produto, foco no que a marca vai falar, né? Então escolher muito bem um território e ficar naquele território ali até que talvez você vai cansar antes, mas você não deveria. Você deveria continuar ali porque tem muita coisa a se fazer.
Por que só o Gabriel poderia ser o CEO da Bold e fazer... Por que foi você que fez isso? Não daria certo se fosse eu ou outra pessoa. Por quê? Cara, eu acho que porque eu sou apaixonado por snack proteico, por barra de proteína, né? E, cara, digamos que eu sou um nerd aí da barra de proteína e eu tinha paixão por aquilo ali, gostava de consumir o produto. Então era sincero para mim. Eu admiro e sei que tem diversas pessoas que conseguem empreender, conseguem vender coisas que elas não consomem. Eu acho que eu não consigo. Então, assim, eu simplesmente fui o primeiro apaixonado pelo nosso produto. Então, lá no começo, eu desenvolvi um produto que o Gabriel queria consumir. E depois, né, o nosso time aí, a gente foi atrás de milhares e milhões de pessoas que também têm esse mesmo gosto. Mas eu acho que a Bold só pôde se tornar o que se tornou, porque lá no começo eu era o primeiro apaixonado pelo produto e pelo que a gente estava criando ali, né? Então, assim, eu hoje acho que eu só sei criar e construir negócio que eu sou consumidor. Tá, mas como CEO, você também tem... Cara, eu já te vi operando, tem que falar um pouco disso. Modelo mental, como é que você pensa estratégia? Isso que você trouxe de define o que não fazer, define o objetivo e depois traz. Como é que você faz no dia a dia, num ano, um planejamento assim? Acho que ao longo do caminho eu fui me educando sobre negócio. Igual eu falei, a faculdade de administração de empresa não é o que te torna um CEO. Ela te dá uma base bem simples, mas assim, ser um CEO, né, ser o líder de uma empresa é uma responsabilidade, um desafio muito grande. Então eu sempre tive ao longo da trajetória de Bold para mim que a Bold só vai evoluir, o negócio só vai evoluir no mesmo tempo, no mesmo pace que eu, Gabriel, vou me desenvolver como profissional, como pessoa também. Então eu tive uma busca muito grande, né, no paralelo ao tocar o negócio no dia a dia, uma busca pessoal de me desenvolver. E, cara, se desenvolver como CEO, como pessoa, como profissional, não é ficar comprando curso, ficar indo fazer pós-graduação, MBA, etc. Eu acho que é muito uma busca para mim, pelo menos foi, uma busca muito grande por literaturas de negócio. Eu acho que hoje uma das ferramentas onde mais se aprende, YouTube, né? Então, assim, olhar para quem já fez antes o que eu queria fazer, para que então eu pudesse modelar os passos daquelas pessoas ali, obviamente filtrar o que tinha Brasil, Estados Unidos de diferença, mas usar o erro dos outros, sim, né? Então, o meu estilo de liderança, a forma como eu conduzi o negócio, veio muito assim de aprender mesmo via livros, via podcasts, via YouTube com o erro dos outros. Eu acho que assim, o que eu precisei aprender ao longo do caminho não tem muito simples dentro de uma faculdade, de fato, assim, eu jamais desmereço a educação, né, tradicional, valorizo muito, ainda tenho vontade de fazer alguns cursos nesse sentido. Harvard tinha que te convidar, pai. Um dos sonhos é fazer OPM em Harvard, mas eu acho que as pessoas precisam buscar, de fato, o seu crescimento pessoal, porque o negócio acompanha ele. Sim. Não, uma das coisas que foi muito importante também ao longo dessa trajetória é distinguir, né, e separar muito bem duas pessoas. Existe o Gabriel, fundador do negócio, sócio, né, que tem a participação no negócio, e existia o Gabriel, CEO, né, diretor-geral da Bold. São duas pessoas diferentes. E eu precisei ter um compromisso com o negócio para poder exercer o papel de CEO. Então, eu sempre tive para mim a cobrança de que eu só vou ficar no papel de CEO, então como líder da Bold, até onde eu der conta, até onde eu estiver cumprindo com o que a empresa precisa. Então, assim, eu me cobrei muito no sentido de eu preciso estar no nível do que a Bold precisa hoje de um CEO. Então, conforme o faturamento ia crescendo, eu buscava me desenvolver mais para poder assumir aquela cadeira, porque senão é o que os papéis são muito diferentes. O Gabriel poderia continuar
sendo o fundador da Bold, a pessoa que, né, iniciou o negócio. Mas eu traria um CEO para assumir a cadeira, o meu lugar, para poder tocar o dia a dia, para poder fazer o negócio. Mas como é que você media isso no mês a mês ou no ano a ano? Ah, eu tô apto, não tô? Não tem uma régua oficial, mas eu olhava para o resultado do negócio, eu olhava se eu estava conseguindo construir. Todo ano eu entrava muito com a cabeça de o que eu preciso construir no negócio para dar o próximo passo. Então, um exemplo muito claro... Peraí, todo ano você entrava e falava o que eu preciso construir para o próximo passo do negócio. Qual que era o próximo passo do negócio? Então, assim, quando a gente teve que fazer a virada de fábrica, então, assim, trazer as pessoas certas para o negócio, para aquele momento, para poder fazer com que aquilo ali acontecesse. Mas como que você identificava onde é o próximo passo? Eu quero prática mesmo, eu quero usar para mim. Boa. Bom, na prática, primeiro de tudo, ter o objetivo de longo prazo. Qual era ele? E para a gente construiu um objetivo de longo prazo muito claro, que né, a gente tinha uma grande meta como negócio, que era atingir 500 milhões de reais de faturamento, que ali naquele momento a gente acreditava que então o negócio estaria pronto para ir para dentro de um grande grupo, para que pudesse então depois ser construída a próxima etapa de Bold para levar esse negócio para um bi de faturamento. Então essa é a primeira grande métrica ali, e a partir do momento que eu defini que a Bold precisaria chegar num momento e ir para dentro de um grande grupo desse, a gente também precisava construir o que estava antes, que era como que o negócio precisa estar estruturado, é um negócio que precisa estar auditado, é um negócio que precisa ter fábrica, é um negócio que precisa ter capacidade de expansão, é um negócio que precisa ter time. Sistema. E aí você vinha se desconstruindo para trás. Então, muito nas conversas, igual eu falei que o M&A ele não é construído num ano, da noite para o dia, há 3, 4 anos atrás, eu comecei a entender por conversas com fundos, por conversa com as empresas estratégicas, o que era valorizado, o que precisava ser construído. Então, em uma dessas conversas, eu com um fundo, com uma empresa, eu entendi, então isso aqui é valorizado, então a minha empresa precisa ter isso. Então eu voltava para dentro da Bold junto com o time e a gente desenvolvia, olha, esse ano, por exemplo, nós vamos auditar o negócio com uma Big Four. E aí a gente se construiu o projeto ali dentro. Precisamos ter um ERP mais robusto. Então isso entrava para dentro do planejamento estratégico do negócio. Então saber o que se quer no longo prazo, que para a gente era isso, levar a Bold para dentro de um grande grupo, né, como a Ferreiro, e aí depois se desconstruindo em metas menores de ano a ano que vai ser construído dentro do negócio, porque também é muito difícil você chegar num ano e assumir que você vai construir tudo que é necessário para o negócio. Quanto mais vai se evoluindo dentro quanto maior o negócio vai ficando, mais de médio e longo prazo os planos vão ficando, as coisas não ficam tão fáceis de fazer dentro de um ano. É onde muita gente para no meio do caminho. O cara não consegue pensar no longo e fica só tomando decisão de curto prazo. Principalmente, né, para essa construção da Bold, que a gente fala, né, um negócio que a gente se construiu um valor de equity. Então a marca teve valor, a maior parte das decisões, elas são decisões de longo prazo. Muitas das vezes você vai olhar para o curto prazo, que é super importante, que é bater a meta do ano, bater o faturamento do ano, trazer lucro para o negócio, mas as decisões que constroem equity, constroem um valor de marca, elas são decisões de longo prazo. O que veio primeiro na Bold, marca ou produto? Cara, essa pergunta ela é boa. É igual a pergunta do ovo ou da galinha. Mas o que eu, Gabriel, tenho como a verdade para mim, né? Então acho que vão existir N casos aí de empreendedores que talvez vão ter feito diferente. Eu acho que o produto bom, ele é premissa, ele é a base de tudo. Mas a marca é o que vai fazer, que vai carregar aquilo ali. É o que vai fazer gerar desejo para que as pessoas queiram consumir aquele produto. E quando a gente olha para o mercado, a gente vê, tem vários casos de produtos bons que morrem no mercado, que as pessoas não chegam nem a experimentar porque não conseguem comunicar isso, né? E existem vários casos de produtos ruins e que a marca acaba levando aquilo ali até um certo ponto. Mas eu acho que o produto ruim, ele não perpetua. Em determinado momento, a marca pode até ajudar a carregar. Hoje a gente vê muito isso,
né? Os negócios são muito mais rápidos, então a gente tem marcas muito que nascem hoje com uma comunidade já de um creator, que explode num primeiro momento, porque tem uma marca, tem uma pessoa por trás, mas depois a gente vê que o produto não é tão bom e aquilo ali acaba ficando, então o produto não sustenta. Então assim, para se construir no longo prazo, a marca é super importante para poder carregar o negócio, mas o produto bom ele é premissa. Ele precisa, e principalmente no mundo atual, acho que já tem tanta oferta de tudo que se não vier com um produto bom é melhor nem tentar. E para frente, você acha que dá para construir marca igual a Bolt foi construída? O playbook ainda serve ou não? Claro. Acho que o playbook se atualiza, mas é a mesma coisa que a gente está falando aqui. Influenciador, isso é um canal de mídia, um canal de distribuição ali, né, da comunicação da marca. O que não muda e que sempre vai continuar? Gerar desejo por algo, gerar desejo por uma marca, fazer com que as pessoas queiram consumir aquilo ali. Aquilo ali, independente de a gente estar falando daqui, estar falando para frente, daqui 10 anos, a cabeça do ser humano é a mesma, a gente precisa gerar um desejo nele. Se vai ser via influenciadores ou se vai ser via televisão, se vai ser via ads no Instagram, no YouTube, eu não sei. Mas que para se gerar um valor de marca, né, como foi criado para a Bold, o que a gente precisa continuar fazendo é gerar desejo no consumidor, com diferentes ferramentas, com diferentes meios, caminhos de fazer isso aí. Legal, interessante. Então, certas premissas não mudam, esse gerar o desejo, na sua visão, é o ponto crucial para toda marca, toda empresa. Eu acho que é uma das coisas mais legais, assim, né, que acho que a gente na Bold, o time como um todo lá, quando a gente olha e mais se orgulha, é poder ver que, assim, a gente criou algo que as pessoas desejam e querem consumir. Então, assim, o mais legal é construir algo que as pessoas querem consumir. Isso nunca vai mudar. Pode ser que amanhã seja com outra proposta e todo dia vai ter um empreendedor novo trazendo, mas os negócios que dão certo são aqueles negócios que as pessoas querem consumir ele. Elas voltam para ele. A gente estava falando da Wayfair esses dias. O produto é muito bom e eu vendo a quantidade de pessoas postando, falando e comentando e mandando mensagem. Assim, acho que essa importância de você realmente consumir aquilo, gostar, isso foi uma premissa muito, muito acertada sua que eu aprendi e tento levar no The News também. E entrando um pouco em acho que modelo mental, como é que você toma uma decisão? Tem alguma coisa para resolver? Como é que é seu framework? Cara, não sei se eu tenho um modelo mental definido para se tomar decisão. O que eu tenho é um padrão, que eu acho que aí já é da minha pessoa, de como tomar as decisões, mas eu não sou uma pessoa de tomar decisão... sei lá, me vende essa caneca. Bom, eu penso bastante para tomar minhas decisões. Então eu gosto de testar todos os cenários. Se for, né, quem me conhece, for falar com minha esposa, fala, poxa, Gabriel, demora demais a pensar, mas é que eu acho que e dentro de casa, né? Sim. A gente vê que você já é a pessoa que, tipo assim, toma a decisão na hora e depois vai pensar nela depois que eu já fiz. Como talvez voltar a desconstruir essa decisão. Mas eu prefiro pensar 1000 vezes antes de tomar a decisão. Obviamente a gente nunca vai conseguir ter todos os cenários mapeados, ter 100% de certeza sobre uma decisão, senão essa decisão acaba ficando lenta. Mas eu acho que eu gosto de testar alguns cenários antes, na minha cabeça pelo menos, de como que aquilo ali vai funcionar. Você acha melhor esperar e não, às vezes talvez não tomar a decisão, Sim. pecar por não tomar a decisão do que tomar a decisão errada? Eu sou assim. Eu acho que é da minha natureza já, né? Nem só o Gabriel como CEO, mas a natureza como pessoa. Sim. E de onde vem isso, você acha? Não sei. Essa é uma coisa curiosa. Agora que eu tenho uma filha pequena e eu tenho amigos que têm bebês próximos também, a gente já vê atitudes muito diferentes entre bebês. Então, não sei se isso é algo que vem genético, que vem, né, de nascença,
mas se são as primeiras experiências de vida que te levam a ser assim, mas a gente, né, nós dois somos duas Muito pessoas que diferentes. nasceram dentro do mesmo lar, dos mesmos pais, e que têm jeito de pensar muito diferentes. Muitas vezes complementares, não tem um que é melhor ou pior que o outro, mas são diferentes. Gabriel como pai, o que mudou? Gabriel como pai, o que mudou? E foi no meio, assim, você estava no meio do deal, Elisa nasceu. No meio do deal, Elisa nascendo, foi bem intenso. Cara, acho que mudou tudo, assim, uma percepção de olhar para o mundo, assim, né? Você passa a considerar a sua vida com aquela pessoa que está ali, né? Que é um maior presente que você tem na vida. Então, a Elisa me trouxe mais... A principal coisa como líder de negócio que eu acho que ter uma filha me trouxe também foi empatia. Empatia? De entender a realidade de outras pessoas. Então, assim, como eu comecei uma empresa muito jovem, 24 anos, basicamente um adolescente ali ainda quase, você não tem responsabilidade nenhuma ainda. 24 anos, solteiro, o seu único compromisso é com você mesmo. Sim. E não tem uma separação tão grande de vida pessoal e profissional. Então, num primeiro momento, eu abri mão de quase tudo para poder construir a Bold. Era a única coisa que me importava na minha vida, no meu dia. Uhum. Quando eu me casei, já mudou um pouco. Então, quando a Thaisa chegou, eu já precisei começar a aprender a me dividir. Então, poxa, tem o Gabriel marido também, que eu preciso estar presente no meu cotidiano, né, de dia a dia, de casa, eu preciso me fazer presente para a Thaisa, né? E quando a Elisa chegou, aí mais ainda. Então, parece que assim, foi uma virada de chave que o lado pessoal começou a pesar um pouquinho mais para mim também. E muitas dessas decisões que foram tomadas, grandes decisões para mim, né, para minha vida pessoal / profissional, levou em consideração ter uma filha ali. Coisa que antes não, antes era eu só focava no profissional, só queria trabalhar e construir 100% do tempo. Legal. Como é que a importância da sua esposa, da Thaisa, nesses momentos, assim? Que ela chegou numa fase também muito... Thaisa chegou numa fase bem intensa, assim, também, de vida pessoal e profissional do Gabriel, né? Me acompanhou nesses últimos anos, a gente está junto aí desde 2021, então 5 anos. E eu acho que fazer a escolha da pessoa certa para se casar, para se construir vida, é muito importante porque é o nosso principal sócio, né? Nosso principal parceiro de vida na construção. E a Thaisa me ajudou muito, eu acho que pouco disso também, porque ela tem uma complementariedade boa como pessoa. Ela é diferente. Bem diferente. Então, o Gabriel é aquela pessoa mais centrada, mais calada, mais introspectiva. A Thaisa já é uma pessoa mais para frente, que gosta de tomar as decisões também rápidas, decisões para ontem, né? Então, acho que essa complementariedade foi boa também. E eu sei que você não gosta de falar sobre isso, mas eu não acho que é legal perguntar para as pessoas que devem se perguntar isso também. Sem abrir valor, mas o que mudou quando veio também a cifra? Não mudou muita coisa. Pode parecer hipocrisia falar isso assim, mas dá um frio na barriga, assim, de próxima fase, né, de vida, né? Hoje meu dia a dia se mantém o mesmo, né? Então eu continuo liderando a Bold como uma marca independente dentro do Grupo Ferreiro. Traz, obviamente, uma liberdade financeira, né, imensa, mas o sentimento é que, assim, cara, não é uma aposentadoria, sou muito novo, ainda quero continuar, né, construindo muito com a Bold, então, assim, não mudou muita coisa no meu dia a dia ainda, não. Continua a mesma rotina, acorda cedo, lê, toma café? Da mesma forma. Eu acredito que ainda também é um processo de processar mesmo, né, tudo que muda, mas no dia a dia se mantém o mesmo, querer estar dentro do negócio, querer estar construindo com a Bold, querer levar a Bold ainda mais longe, então é aquilo, né, o Gabriel sai do quadro societário como negócio,
mas o sentimento de fundador, né, o Gabriel como CEO continua, tá ali no mesmo dia a dia, mas no fundo, acho que as pessoas a conquista financeira, ela é muito, muito importante, de fato. Mas o que é mais gostoso, o que de fato deixa mais prazer, assim, é o legado do que a gente construiu como negócio, como empresa, as pessoas que estão dentro do negócio. Então, assim, é poder olhar para dentro da empresa, estar lá e ver quantas pessoas evoluíram juntos nessa trajetória, quantos empregos a gente gerou e como que, de fato, assim, ver as pessoas dentro da construção de Bold, como isso também impactou a vida delas. Então isso é muito legal, assim, e é uma das coisas que quando eu olho para trás, né, da trajetória da Bold até aqui, é o que mais me dá orgulho e prazer, assim, nossa, quanta coisa mudou para mim e para as pessoas que estão ali juntos. E falando nesse aspecto de pessoa, CEO, assim, o que você acha que é a principal atribuição de um CEO, se levam? Construir futuro. Então, acredito que a pessoa que está ali naquela cadeira é uma cadeira que não tem playbook a se seguir, né? Não tem assim, faz isso, faz aquilo. É a cadeira que é uma cadeira que ela não recebe direcionamento. Acho que isso é o mais difícil da cadeira do CEO. Então, todos os outros C-levels que estão dentro do negócio, né, os diretores, eles recebem direcionamento até certo ponto. O CEO ele não recebe. Ele precisa construir o direcionamento. Pode ser que vão ter CEOs que vão ter conselhos, essas pessoas estão ali suportando do lado. A gente nunca teve um conselho. Então, assim, o mais difícil sempre da cadeira de CEO foi assim, qual o próximo passo? O que fazer agora, né? Para onde esse negócio vai? Então, construir futuro eu acho que é o principal desafio do CEO, primeiro. E o segundo desafio do CEO uma vez que você define qual que vai ser esse futuro a ser construído, é saber comunicar isso muito bem para o time e conseguir engajar as pessoas nesse time. Então, assim, a Bold não foi construída pelo Gabriel. Até certo ponto foi aquela ideia que saiu da cabeça dele, mas depois passaram a ser várias outras pessoas acreditando naquele sonho. Então, acho que o grande desafio do papel de CEO o primeiro que é de definir esse futuro, o que vai ser esse futuro, e depois conseguir, né, várias pessoas que vão abraçar esse sonho com você também e vão te ajudar a construir esse futuro que ninguém ainda viu. Né? Então, quando lá atrás eu olhava para a Bold e falava assim, cara, a Bold vai ser a maior marca de snacks proteicos do Brasil, né? A gente um dia vai estar dentro de um grande grupo. Quando eu sonhava aquilo ali, a maioria das pessoas não acreditava ou não conseguia nem imaginar que barra de proteína podia se tornar uma coisa muito mais mainstream como ela hoje é, desde quando a gente começou. Então, assim, conseguir sonhar, conseguir criar esse futuro, desenhar ele, né, na sua cabeça, e depois o grande ponto é traduzir isso para as pessoas, conseguir fazer com que as outras pessoas também acreditem naquilo ali. Mas é engraçado, porque você não é um cara, você não é muito vocal, você é um cara mais, você não é tão vendedor assim. Como é que você fazia isso? Eu não consigo imaginar, eu nunca vi uma reunião de fechamento da Bold ou planejamento, eu não consigo te imaginar. Eu acho que as pessoas, a gente olha muito hoje e tem muitos CEOs expostos, líderes de negócio expostos, né, que mostram o dia a dia deles. E a gente acha que todo mundo tem que ser da mesma forma. Então, assim, existem perfis e perfis. Então, eu vou dar um exemplo aqui, o pessoa que é João Adib, né? Então, poxa, ele é um padrão super, vamos dizer, vendedor, expansivo, e todo mundo olha para aquilo ali e acredita que para ser CEO, para ser líder de negócio, tem que ser daquele jeito. E não necessariamente. Cada um vai ter seu jeito. E o mais importante é você ser sincero ao que você é. Eu não conseguiria fazer o que o João faz. E super respeito, tem muito mais sucesso do que eu. Agora, se eu tento simular aquilo ali, não vai ser real. E eu vou estar tentando viver alguma coisa que eu não sou. E eu não vou conseguir passar a verdade para o meu time. Então, o Gabriel, na liderança do negócio, eu acho que é um pouco do Gabriel da vida pessoal também. Então, as pessoas calmas, as pessoas tranquilas. Eu sempre fui uma pessoa muito que
aceitou o erro das pessoas, porque eu sempre olhava para mim, né, ainda olho, e falo, cara, eu estou aprendendo também. Então acho que talvez por ter sido meu primeiro negócio, por ser novo, nunca questionei muitas pessoas, nunca reprimi o erro, porque eu também estava errando, eu também estava aprendendo e eu também não tinha as respostas. Então o meu estilo de liderança foi um estilo muito de fazer junto. Eu também sempre quis ser muito exemplo para as pessoas. Então não adiantava nada eu estar cobrando entrega, estar cobrando dedicação, se eu não estava lá também entregando e me dedicando ao negócio. Então eu gosto de um estilo de liderança de servir as pessoas, né? Então eu acho que o líder ele tem que estar sempre servindo o negócio como um todo. Eu sempre me vi como a pessoa que servia a Bold. Então a Bold vinha na minha frente, ainda vem, né? Sempre do tipo, o que a Bold precisa, né? O que a Bold precisa de mim? E a mesma coisa pro meu time, né? Então o que o meu time precisa de mim? Muito bom, muito bom. De onde vem essa serenidade, assim? Acho que eu nunca te vi desesperado, te vi desorientado. De onde A vem? Thaisa vai brincar que eu tinha que ser um pouco mais acelerado, né? Eu não sei. Da minha mãe, acho que minha mãe é um pouco assim. Mas tem algum hábito, alguma coisa que você faz? Cara, acho que é um pouco natural meu isso. Não acho que eu me desenvolvi assim, acho que eu teria um pouco desse lado mais racional, talvez me leve para isso. Tem um lado bom e o ruim disso, né? A pessoa que eu não sou o 880, ou seja, eu sou a pessoa morna. Eu sou assim Não, sempre. não, acho que você é um cara Então eu não sou equilibrado, aquela pelo pessoa. contrário. Você é um É cara isso, extremamente é o equilibrado. equilíbrio ou ser morno, como a gente Não. queira A trazer isso. virtude está no meio. Acho que você já está pronto. É diferente de quem Não, eu tenho que ir e voltar para tentar encontrar. Você já está. Acho que você já chegou no ápice do que todo ser humano busca e pode ser que eu não transpareça, que aí acho que isso é um outro ponto, né? Mas eu tenho momentos de estresse, tenho momentos de raiva, tenho igual todo mundo. Não sou budista, não sou Buda, não. Mas como é que você concilia essa serenidade com o mundo aqui fora é loucura, é pum pum o tempo todo aqui. A vontade de fazer, ela, por mais que eu possa parecer ser uma pessoa serena, calma, eu acho que isso não anula, ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que é ágil no sentido própria construção do negócio, né? A trajetória nossa foi sempre muito intensa, né? Continua sendo. Então, a vontade de fazer, não, acho que não está ligado com esse lado de ser calmo, de ser tranquilo. As metas lá na Bolt sempre foram muito agressivas, então quem está lá dentro com a gente pode confirmar isso. Então, não acho que uma coisa anula a outra, não. Tentando pegar um pouco de todo esse período que você passou, a gente está caminhando aqui para os finalmente, se você pudesse anotar 3 aprendizados que você teve, 3 princípios ou mais. Esqueceu tudo, tem que começar de novo, eu vou me guiar por esses 3, ou por um pouco mais. Tá. Bom, acho que a primeira coisa é aquilo que eu falei, construir algo que as pessoas querem. Então, assim, a gente falou de produto ou de marca, as duas coisas não entram sozinhas, mas assim, construir algo que as pessoas querem tem que ser o primeiro objetivo nosso. Acho que o segundo princípio que a gente pode ter aí é fazer junto com as pessoas. Então, assim, não tem show de uma pessoa só. Acho que o que trouxe a Bold até aqui, né, foi o time que a gente conseguiu construir. Então, ter uma equipe que realmente acredita no que a gente faz, o time foi peça-chave. E acho que o terceiro é um pensamento de longo prazo. Então, nada relevante se constrói da noite para o dia. A gente pode olhar para a Bold e falar que 9 anos foi muito rápido, mas não foi. E as decisões da Bold foram muito tomadas para longo prazo. A gente só conseguiu vender o negócio, vender uma marca, criar o valor de marca, porque a gente tomou decisões que não eram para vender o negócio. A gente construiu a Bold para ser uma empresa para nunca precisar ser vendida. Ela nunca precisou ser vendida. A gente escolheu vender. A marca criou-se valor por isso.
Então, para mim, são essas coisas, criar algo que as pessoas desejam de fato, fazer isso via um time e sempre mirar ao longo prazo. Nunca ter decisão de curto prazo, correr atrás do que está acontecendo esse ano, a tendência agora é isso, a tendência agora é aquilo. A gente nunca pensou dessa forma, a gente sempre pensou em construir algo de longo prazo. Eu estou até mais em silêncio aqui, porque isso aqui para mim se o pessoal da empresa, vocês podem colocar para ouvir esse podcast todos os dias, se eu não, porque é isso que eu acho que falta. A gente tem uma filosofia aqui nessa temporada, na primeira temporada, que é a filosofia do push forward. Então, always pushing forward. E às vezes são aqueles momentos difíceis, aqueles momentos que às vezes você precisa dar um push forward, ou então momento que você já está grande, que você ainda precisa ir, mas o que isso significa para você? Ou qual foi o seu push forward? Eu tinha uma ideia legal, assim, um jeito de pensar para mim, né, que ainda tem para a construção do negócio. E o push forward para mim sempre foi, eu me olhava dentro do negócio como um atleta, no sentido assim de um ciclo olímpico. Então, assim, cara, eu olhava para os 4 primeiros anos e falei assim, eu vou dar meu gás máximo aqui, como se fosse minha Olimpíada daqui 4 anos, e chegar bem nela. E quando chegava, eu renovava isso. Então, eu falava, cara, mais um gás aqui de mais 4 anos, esse ciclo. Acho que foi importante para me manter motivado dentro do negócio e para manter também a gente, assim, conseguindo aceitar os dias difíceis do negócio. Então, você meio que coloca uma grande meta ali para chegar e essa sensação de, cara, eu vou mais um pouco, eu vou mais um pouco, vou mais um pouco, e quando chegar ali acaba. Só que quando chega lá você renova e você bota outra de novo. Então eu sempre gostei de me pensar assim, dentro do negócio como um atleta, com esses ciclos assim, como vem uma Olimpíada, por exemplo, você pode pegar um atleta de Copa do Mundo, né? Então assim, eu quero chegar bem na próxima, quero chegar bem na próxima. Então eu acho que o push forward é isso e é uma sensação constante também de querer fazer melhor todos os dias. Acho que ter negócio, construir coisas relevantes, passa muito por um caminho de longo prazo, como eu falei. Então, assim, é como... Tem um livro legal que eu li uma vez lá, do Jogo Infinito, me lembro o nome. Simon Sinek. Do Simon Sinek, sim. Mas que, assim, para se construir coisas legais, coisas relevantes, é como se fosse um jogo que não acabasse. Você precisa estar sempre olhando para aquilo ali como se fosse ficar sempre. E o push forward está nisso. Todos os dias você fala, cara, vou fazer um pouquinho mais um pouquinho. É engraçado fazer um parênteses, porque a gente teve com o Simon Sinek no barco da Stark Bank em Mônaco, que perguntaram para ele isso qual que é a similaridade de um atleta de Fórmula 1, de uma corrida com a empresa. E a resposta dele foi exatamente essa. Ele falou assim, acho que não tem nenhuma similaridade, porque aqui você tem a corrida e ela acaba. Na empresa é um jogo infinito. A resposta dele foi totalmente contra o que o entrevistador esperava e me lembrou. Coincidência, muito bom. O que você nunca contou para ninguém, assim, sobre Bold, bastidor, que você poderia contar aqui? Pode pensar, eu sei que você... mas conta uma coisa que nunca foi assim. Cara, tem uma história legal de Bold, eu não me lembro se eu já contei ela em algum podcast, alguma coisa, mas um dos sabores mais vendidos nosso até hoje, né, tá ali no top 3 nosso, é o bombom crocante, mas ele é um sabor que nasceu por um erro de produção. Era para se produzir, a gente estava lançando brownie, era para se produzir aquela barra ali, né, que era toda chocolate, e aí fizeram ela com recheio errado, mandaram pra gente, chegou lá um caminhão de produto, eu pego aquele produto ali pela primeira vez, abro ele super empolgado, né, com a barra brownie, vou, dou uma mordida nela e falo, estranho, esse recheio tá meio claro. Primeira mordida, falo, poxa, o produto é muito bom. Dou a segunda mordida, nossa, esse produto tá incrível, mas eu olho assim, cara, não tá certa a cor desse recheio aqui, tá uma cor caramelo e era para ser chocolate. E aí, na época, a gente produzia terceirizado, ligo para a fábrica, olho com eles e falo, não, de fato, esse produto foi produzido errado. Enfim, a gente criou uma operação super rápida ali para poder, então, produzir o brownie. E aí eu falo, cara, mas não vamos jogar fora esse produto aqui, porque esse aqui tem potencial. Tá parecendo muito um chocolate tradicional, que eu não posso falar o nome, mas... Cara, vamos rebatizar isso aqui como... Vamos criar o bombom crocante. A gente pegou do dia para a noite, fez uma embalagem nova
E aí a gente reembalou, mandou produzir embalagem, reembalou o produto, e aí a gente lançou o brownie e aí lançou o bombom crocante, que até hoje é um dos campeões de venda. O brownie não vendeu tão bem, não é dos campeões de venda, né? Vende super bem, mas não é um dos campeões de venda, e o bombom crocante está ali no top 3. Que demais, essa eu não conhecia. Eu lembrava um pouco de que tinha tido esse mismatch, mas é realmente um dos melhores sabores. E para fechar, Gabriel, acho que queria não só te agradecer, mas te fazer olhar um pouco para frente, assim. É até emocionante ver sua história, acho que é muito bonito ver essa serenidade toda e tudo que você vem, como você mantém essa calma, assim, com tudo. Acho que primeiro fazer olhar para frente, você vê, sei lá, olha para esse horizonte aqui, ver tudo isso, cara, você basicamente pode viver tudo isso. Olhando para frente aí, o que você ainda mira, seu sonho, o que vem pela frente? É aquilo que eu estava falando antes. O meu grande sonho com a Bold, e sempre foi o grande desejo, era de construir uma marca icônica. E sigo tendo esse mesmo sonho com o Bold. A gente que está dentro e tem a consciência sabe que leva tempo para se construir uma marca icônica. Então, eu acredito que a gente ainda consegue levar a marca mais distante ainda. Então, junto com a ajuda da Ferreira agora, um dos grandes sonhos. No primeiro momento a gente está bem focado em Brasil, mas vai ser muito legal poder depois ver o negócio em outros países. Então, nesse primeiro momento, sendo muito sincero, a única coisa profissional que eu penso é essa. Então, continuar caminhando com a Bold, continuar liderando o negócio, liderando as pessoas que a gente tem ali dentro, que a gente tanto gosta, e levar a Bold para frente. E continuar aprendendo nessa jornada. Acredito que agora, nessa nova etapa, junto com a Ferreiro, tem mais coisas ainda para se aprender. Como eu disse, eu aprendi muito na prática, muito no fazer. Então, estando dentro de um grande grupo como esse, eu acho que vai ter muito para aprender junto com eles, novos desafios que vão vir por aí. E futuro tem muita coisa ainda. Acho que eu sou jovem, ainda não consigo nem pensar o que dá para se fazer. Bom, terminando com um aprendizado aqui, ele falando que quer aprender mais. Então, se ele quer aprender mais, vocês podem imaginar o que eu preciso aprender aqui. Então, não tem nem mais o que falar, acho que já tem aula suficiente, conteúdo aí para a gente se tornar C-levels melhores. Você que está assistindo, eu acabei de beber direto da fonte aqui, queria agradecer os envolvidos nisso, porque foi a primeira vez mesmo que a gente teve uma conversa dessa, já tinham entrevistado a gente junto, mas eu entrevistando na figura de Gabriel, CEO, é até difícil. Então, como irmão, é um episódio super especial, diferente, mas espero que tenha conseguido extrair o máximo dele para vocês e vamos melhorando sempre, que acho que essa é a mentalidade que traz aqui, como é que eu posso servir melhor o negócio, servir melhor a audiência, os programas. Então, muito obrigado. Te amo, cara. Você